O governo Bolsonaro é contra a cultura, contra a educação, contra a ciência. O governo Bolsonaro é contra os professores, contra os artistas. O governo Bolsonaro é contra o meio ambiente. O governo Bolsonaro é contra os pobres, é contra os pequenos empresários que o apoiaram na campanha eleitoral. O governo Bolsonaro decretou a morte do nosso país. O governo Bolsonaro normalizou a morte de milhares de pessoas durante uma pandemia. Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo, dentro da medida do possível. Eu queria começar uma segunda-feira com notícias super incríveis, mas eu tenho várias notícias bem chatinhas para dar para vocês. Mas antes de falar notícia ruim, eu vou falar uma boa, porque foi uma coisa muito legal que aconteceu. A live do Caetano Veloso na sexta-feira foi maravilhosa, né? A live em comemoração aos 78 anos. Por um momento, parece que a gente entra num lugar em que não existe todas essas coisas ruins acontecendo, né? Parece que o mundo ele é movido à poesia, à arte, à beleza. Então, muito obrigada por existirem os artistas nesse mundo que transformam a nossa vida em delicadeza por alguns minutos que sejam, né? A primeira notícia de hoje é que uma atriz muito maravilhosa, muito importante para a nossa história de dramaturgia, né, das artes cênicas, faleceu aos 88 anos, a Francisca Xavier. Ela estava com um câncer no pulmão e infelizmente nos deixou nesse final de semana. A atriz Chica Xavier, ela nasceu em Salvador no dia 22 de janeiro de 1936, na Bahia, e ela teve papéis marcantes na televisão, no teatro, no cinema. Na Rede Globo ela fez parte de 26 novelas e ela participou de 11 minisséries e 10 programas especiais. Um dos trabalhos mais emblemáticos da Chica Xavier foi a primeira versão de Sim, a Moça, que foi exibida em 1986, ela também fez Renascer em 93, fez O Rei do Gado em 96 e a participação mais recente dela foi em 2012 na novela Cheias de Charme. A gente agora está passando por mais uma crise no mercado editorial. O Paulo Guedes deixou bem claro ali naquela reunião que ele não está muito preocupado em beneficiar os pequenos empresários e os médios empresários. Ele quer se preocupar com os grandes, né? Então fica aí o questionamento, né, minha gente? O que vai acontecer com o mercado editorial, com os nossos livros? O livro é uma das coisas mais importantes da nossa vida, né? Através dos livros a gente obtém conhecimento, a gente pode registrar acontecimentos históricos. E eu até estava vendo uma live da Maria Homem, de Clarice Lispector, em que ela diz assim, no começo dessa live: se você não sabe com o que enfeitar a sua casa, enfeite de livros, né? Porque nunca vai preencher a sua casa de maneira vazia. E os livros são produtos que são isentos de impostos desde a Constituição de 1946 e essa proteção foi mantida na Carta Atual de 1988. E em 2004, o mercado editorial foi desonerado também de PIS e COFINS, que pela proposta do governo seria substituído pela Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, que é o CBS. Na semana passada teve uma carta manifesto falando sobre a tributação dos livros e o maior problema de acontecer essa tributação dos livros, esse imposto que antes não existia, justamente é porque vai acabar prejudicando o consumidor final, que somos nós, que somos os leitores, né? Então os livros vão acabar ficando mais caros e a gente vive uma realidade bastante difícil, né, minha gente? Porque nós não somos um país de leitores, nós somos um país que lê muito, muito pouco. Além do mais, os livros que são utilizados nas escolas públicas, por exemplo, também vão sofrer com essa tributação, vai ficar mais caro comprar os livros didáticos, isto é, isso vai influenciar uma cadeia enorme de consumidores. Eu vou ler agora 2 depoimentos de 2 pessoas que inclusive fizeram parte da Carta Manifesto que eu comentei com vocês. A primeira delas é do Marcos da Veiga Pereira, que ele diz o seguinte: seria desastroso para a indústria um retrocesso grande,
Para ele, a isenção de impostos para livros não devia ser questionável, em qualquer hipótese. É uma conquista de quase 75 anos. Caímos em um casuísmo ou numa tecnicalidade, que é o fato de você ter uma contribuição e não um imposto, sendo que a base de tributação é a mesma, a venda de livros. Para o presidente da Câmara Brasileira do Livro, Vitor Tavares, o efeito será o aumento do preço do livro. Se a proposta for aprovada do jeito que está, o efeito para o mercado editorial, desde a produção do papel até chegar ao leitor, é que o preço do livro provavelmente será majorado. Somos um país com uma carência tremenda de difusão de cultura e conhecimento por meio do livro, e isso vai ficar ainda mais difícil. E empresas como editoras e livrarias que já estão em dificuldade vão passar por situações ainda mais complicadas. O livro é um produto tão importante para a sociedade que se diz moderna e democrática que tem que ficar imune à tributação. Bem, gente, como eu disse no começo do vídeo, o governo Bolsonaro é totalmente contra a qualquer possibilidade e manifestação artística, preservação histórica, enfim, né, gente, é um descaso total. E eu tinha comentado na semana passada sobre a questão da Cinemateca, que estava no embate jurídico ali, de quem que ficaria responsável pelo órgão, né, pela Cinemateca, porque ela está sofrendo bastante nesses últimos 10 meses por conta de falta de dinheiro, inclusive para pagar a conta de luz. Mas o fato é que na sexta-feira também o governo Bolsonaro resolveu pegar as chaves, né, se apossar das chaves da Cinemateca, e agora de fato é o governo federal que é responsável pela instituição. Isso é bastante grave, bastante complicado, porque a gente sabe que o governo não está nem um pouco preocupado em preservar a nossa identidade nacional, preservar o cinema. A gente teve várias declarações o ano passado em relação à Ancine, e ele inclusive queria mandar a Regina Duarte lá para a Cinemateca. Enfim, né, gente, eu acho que o Bolsonaro não sabe nem o que é a Cinemateca, para ser bem sincera, para falar bem a real para vocês, né? E a forma como o governo fez, eles mandaram polícias, foi uma coisa super autoritária, sabe, super intimidadora, foi super complicado para os funcionários que estavam ali naquele momento. Os funcionários, eles relataram que a chegada dos representantes do governo foi super ostensiva, teve várias viaturas, homens fortemente armados. Os funcionários, eles continuaram esses meses todos trabalhando ali de maneira praticamente voluntária, não recebem nada há muitos meses, e o grande problema agora é que uma boa parte desses funcionários vão ser demitidos, e pessoas especializadas que entendem bastante do que significa cuidar desse patrimônio, né? Não só o patrimônio material, né, de cuidar daqueles rolos de filmes, aquelas coisas todas, como a dinâmica política de disseminação, de difusão de todo esse material, né? Então a gente não vai mais ter essas pessoas especializadas ali, e com isso a gente decreta o fim da nossa Cinemateca, né? Pelo menos por hora vai ficar nesse limbo, igual está todo o setor da cultura do nosso país. Gente, eu acho que essas foram as notícias de hoje pra gente começar aquecendo nossa segunda-feira. Não tá fácil, né? Mas a gente vai seguir adiante, vai ter muita coisa legal pra gente conversar durante essa semana. Eu desejo que a gente encare essa semana de coração aberto, que a gente seja resiliente, que a gente acredite, e não só acredite, como no nosso dia a dia a gente vá para a prática nas nossas causas, se alie a grupos da sua comunidade, a partidos políticos, enfim, para que a gente possa tentar reverter toda essa situação que a gente se encontra agora. E é isso, muito obrigada, um beijo para vocês e até amanhã. Tchau!